Ok, vamos continuar aqui a segunda parte, tá bom? A gente vai falar agora sobre. Aliás, eu pensei que só tinha uma, mas são duas. Então, vamos falar aqui sobre silos, tá? E sobre vasos de pressão. Ah, Jesus, vou tentar fazer rápido isso aqui. Essa aula é bem simples, mas assim, eu queria só mostrar para vocês as outras opções que a gente tem de carregamento, tá? Então, eu escolhi aqui esse equipamento, um silo, acho que todo mundo aqui já viu um silo, né? Eu sou da terra da galinha e eu trabalhei com granja, né? Eu ia dizer que trabalhei com frango, né? Frango, galinha. E aí eu conheço bem esses equipamentos, assim, né? Tem uma certa. Conheço, assim, da minha época lá da adolescente, né? Então é um equipamento que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Qual a primeira característica desse equipamento? Né? Primeiro, ele tem uns elementos bem interessantes. Né? Primeiro, eu tenho aqui a chapa dele, né? A estrutura dele, que é um elemento que está submetido, né? A um estado plano de tensão também. Mas também eu tenho elementos estruturais aqui, que são as colunas, né? Então, aqui eu tenho colunas, tenho contraventamentos aqui, tá? Então é uma estrutura mista, tá? Aqui eu tenho também a parte de escada, eu tenho aqui guarda-corpo, tá? Eu tenho que ter um acesso, né, permanente aqui para o operador, né, ele poder estar aqui na plataforma. Então, veja que esse cara anda por aqui, ele exerce uma carga, né, e, enfim. E aí eu queria mostrar a vocês como representar uma estrutura, por exemplo, aqui, ó. Esse silo aqui eu não fiz o guarda-corpo, tá? Poderia fazer, mas aí eu vou colocar algumas condições aqui para mostrar a vocês como fazer, por exemplo, tentar simular uma carga aqui como se eu tivesse esse guarda-corpo, ou simular, por exemplo, o esforço aqui nesse bocal por conta de uma tubulação que está chegando aqui nessa aresta, por exemplo. Tá? Aqui sai esse duto, né? essa tubulação. Vocês estão vendo aqui uma tubulação. Aqui eu tenho um guarda-corpo, que também não está representado nesse desenho, tá? Fiz aqui as representações, né, das minhas colunas, aí não tinha como fugir disso, tá? E aí, basicamente, eu vou criar um modelo, tá? Esse modelo aqui, ele foi desenhado tridimensionalmente, porque o cadista ele vai desenhar isso em 3D, e cabe a gente, né, usar o comandozinho de plano médio e extrair todas essas superfícies. Então, isso aqui é um modelo todo de superfície. E aí, qual é a novidade desse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês? É simplesmente a representação de cargas no meu modelo. Então, eu vou colocar aqui essas cargas, tá? Eu vou ativar cada uma delas e vou mostrando para vocês como e quando usar, né? Em que situação usar. E aí eu coloquei várias condições de contorno, tá? Para que vocês possam aprender e compreender em que momento usar ou não. Aqui também vocês têm uma foto, né? Porque eu também falei de flambagem, tá? Então, às vezes, ó, o, o equipamento ele suporta, né? As pressões que a carga tá submetido, mas eu também tenho cargas, né? Vou ativar aqui o peso próprio da estrutura, e isso aqui pode criar uma instabilidade, como aconteceu aqui, ó. Então você tem que ter cuidado. Então a espessura dessa chapa, ela não tem só que vencer a pressão, né, a carga hidrostática que ele está sendo submetido, mas também numa situação onde ele está completamente vazio e o peso próprio da estrutura faz com que ele possa flambar, tá? Então são coisas. Aqui eu coloquei uma foto que eu peguei na internet de um bichinho desse aqui se rompendo, né? Basicamente eu não li a reportagem, mas para mostrar que as coisas ruins acontecem também. Tá? Então, eu coloquei aqui algumas condições de contorno. Eu vou abrir aqui o modelo já pronto, tá? Porque aí agiliza aqui para a gente. E, basicamente, eu vou discutindo aqui cada uma dessas estruturas e o porquê de usar, tá bom? Que aí vai ter uma hora que eu vou querer
simplificar e mostrar, porque aí senão eu ia ter que fazer muito detalhe na estrutura, colocar escada, né, que eu tentei simplificar ao máximo, porque às vezes você vai fazer muito detalhamento na estrutura e termina inviabilizando a tua simulação. Então, também você tem que ter aquela arte, né, ter aquela ideia da simplificação. Então, vou abrir aqui o modelo, tá? Que aí a gente aprende já outras coisas, já deixei pronto também para a gente não perder tempo, o tempo está voando. Pronto, eu vou abrir aqui o modelo direto, tá? Essas geometrias eu vou estar compartilhando com vocês lá no Google hoje, então eu vou postar, seria a quarta aula extra, né? Parte 2 da aula 4. Vou postar hoje esses arquivos, porque vocês podem não perder tempo desenhando, vocês já importam, tá? Lembrando que desenhar é importante, porque às vezes a gente não tem o desenho e precisa simular. Então, quem não tem costume de desenhar, é bom já ir tentando aí desenhar. O desenho pode dar muita dor de cabeça e a pessoa não sai do canto. Então, vamos lá. Primeiramente, né, eu importei aqui o equipamento. Ó, veja que dentro do silo eu tenho várias surfaces, tá? E ela foi extraída pelo comando mid surface. Tá? Então, na verdade, tudo isso aqui era um solo 3D. O cadista ele vai lá, faz um solo de revolução e é uma chapa mesmo lá no CAD, né? E aí você tem que extrair extrair esse cara, né, pelo mid surface para você tirar essas chapas e não esquecer, ó, que para que ele fique todo conectado, você tem que gerar o Shared Topology, né? Ou seja, eu tenho que conectar todos eles numa única peça, tá? Então, a quantidade de superfície, tá? Então, tenham cuidado com isso. Depois que eu fiz aqui, né, coloquei o material, estrutural steel também, tá? Criei a malha. Então, uma vantagem é essa, né, a malha 2D. Então, observe aqui a quantidade de elementos para um equipamento desse tamanho, tá? Então, é realmente um ganho, você consegue, mesmo numa versão acadêmica, você consegue simular, fazer bastante coisa legal aqui com essa versão. Então, vamos lá, eu vou primeiramente desativar aqui, que eu coloquei a simulação com todos, eu vou desativar aqui, né? Você não precisa apagar, você só pode dar um suppress, que aí ele vai tirando da simulação, tá? Então, eu vou suprimir aqui todos eles, porque aí eu vou mostrando um por um, tá? Mostrando aí quando é que eu uso, quando é que eu não uso. Fixa suporte, né? Não vou tirar, obviamente, né? Só lembrando as faces aqui dos meus inserts aqui da chapa, ó. Tá? Então, selecionei aqui essas faces, tá? E para deixar fixa suporte. Aí, por que você está usando fixa suporte? Aqui é uma estrutura que ela vai estar chumbada, tá? Então, eu posso não dar a ela nenhum grau de liberdade. Como também eu poderia simular aqui parafuso, tá? Vai ter uma aula aqui na parte de não linearidade que eu vou de contatos, e aí a gente vai fazer uma atividade com parafusos também. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho um modelo, esse modelo, né? Quais são as cargas que eu tenho aqui? Vocês viram lá as fotos, né? Então, eu tenho aqui nessa aresta, né? Geralmente eu tenho um guarda-corpo, tá? Que aí eu posso representar como uma carga, né? Nessa aresta aqui. Eu vou ter aqui nessa outra aresta, eu vou ter, né, a tubulação aqui, fazendo um esforço também nessa região. Também nessa face eu posso ter, né, um operador em cima disso aqui, tá? Então ele pode exercer uma pressão, tá? Uma outra carga também que ela vai estar submetida é o peso próprio, tá? Então quando você ativa a,
a gravidade, ele vai fazer o cálculo do peso próprio também da estrutura, tá bom? Então, vamos lá. A primeira condição do contorno, tá? Eu tenho aqui loads, ó, veja que eu tenho bastante coisa aqui e a gente vai usar gradativamente cada uma delas, tá bom? Então, essa carga aqui de aceleração, tá? Você tem as cargas aqui, fixação, e eu tenho aqui a parte de inércia, tá? Então, eu tenho aqui e posso colocar, né, uma velocidade ou uma aceleração, tá? De rotação. Aqui você pode colocar essa carga para tentar, por exemplo, vou dar um exemplo de centrífuga de usina, né, que é um equipamento que está girando, então você pode colocar uma aceleração. Tá? Aqui eu coloquei uma aceleração só para demonstrar, tá, esse tipo de estrutura. Aqui também, como a gente está trabalhando com a interação fluido-estrutura, esse equipamento aqui, ele também recebe uma carga de vento externa, né, que vai gerar um deslocamento, né, vai gerar uma certa aceleração. Então, estou tentando representar, tá, por meio desse carinha aqui. Então, vou ativar ele aqui, tá? Então, basicamente, o que é que ele pede? Ele pede só que você coloque o valor da aceleração e o sentido que você quer para ela. Então, se você tem aqui uma carga de vento que está incidindo aqui no eixo X, né? Então, eu coloquei aqui negativo, tá? Que é no sentido contrário da estrutura. Quando eu rodo agora esse cara aqui, eu vou rodar ele aqui só com essa condição de contorno. Veja que ele roda relativamente rápido. Tá? Então, eu tenho aqui esse deslocamento dessa aceleração, tá? Como se fosse tentando representar uma carga de vento sobre ele, tá? Claro que isso aqui a gente vai colocar ele num túnel de vento e aí a gente representa de uma forma bem mais fidedigna, tá? E aí aqui a gente observa aqui as tensões atuantes nas colunas, tá? E esse deslocamento aqui lateral, tá? A gente observa aqui e a deformação total da estrutura. Tá? Então, se você tiver algo desse tipo aqui para tentar representar uma carga, tá? Você pode usar essas cargas inerciais, tá? Então, aqui é só para mostrar aqui o deslocamento que eu estou tendo da minha estrutura. Professor? Oi, para falar. Quando o senhor falou que aplicou essa carga de menos uma unidade de 3.000 milímetros Deixa eu colocar em metros, porque fica mais fácil, né? Porque milímetro é um negócio que fica mais fácil. Tá? É porque é o seguinte... 3 metros por segundo. Beleza, eu entendi, mas a questão é a seguinte, nesse caso especificamente falando, o sentido do X ser negativo, ele tem que representatividade em relação a saber se a aplicação dessa pressão é interna ou externa ao vaso? Tá, aqui o que acontece? Essa aceleração aqui, você não está levando em consideração essa questão do interno e externo, tá? Ele está pegando toda aquela massa e está aplicando uma aceleração. Entendeu? Agora, por exemplo, se você colocar aqui, como a gente vai colocar pressão ou uma pressão hidrostática, aí sim faz uma diferença se você está aplicando ele externamente ou internamente, tá? Aí faz diferença. Aqui é como se você tivesse um corpo, tá? E eu estou aplicando uma aceleração e ele vai gerar esses movimentos aí na estrutura, tá? E aí é como... Entendi. Então, pressão é um efeito, digamos assim, do fluido sobre a parede do equipamento. E a aceleração é o efeito da carga de vento? Porque são cargas inerciais, né? Por conta do movimento da estrutura, você gera esse esforço de aceleração na estrutura. Aí você leva a informação para a estrutura. É porque, geralmente, eu não conhecia essa parte de carga de vento, eu imaginei que o que a gente colocaria como aplicando sobre a superfície da estrutura seria a velocidade esperada e não necessariamente a aceleração. Essa parte eu também não entendi. Tá, a gente vai colocar, Ricardo,
um equipamento desse tipo aqui dentro de um túnel de vento, tá? E aí sim a gente vai aplicar uma carga de vento, e aí eu vou pegar a distribuição de pressão que está incidindo sobre a chapa dele, e aí ele vai criar essa deformação, tá? Aqui o que eu quis mostrar é só a aplicação disso aqui, mas, por exemplo, esse valor aqui de 3 metros por segundo, tá? Assim, imagina você fazer isso com uma estrutura, é muito complicado você dar um valor para isso. Por isso que o ideal é você usar o fluxo de estrutura, por quê? Porque aí eu coloco uma carga de vento de 5, 10 metros por segundo, e aí eu vejo realmente essa ação, sem me preocupar se o que eu estou aplicando aqui, colocando a condição de parede, diretamente na estrutura. Um equivalente, por exemplo, você está trabalhando com transmissão de calor, né? Transferência de calor. É diferente você fazer um CHT, né? Que, ou seja, colocar a estrutura dentro de um fluido e a estrutura está trocando calor com o fluido. É diferente você pegar só o sólido e aplicar uma condição de contorno prescrita na parede. É bem diferente, né? Assim, é uma simplificação a mais que você está fazendo, entendeu? Então, por isso que a gente vai pegar esse carinha aqui e jogar ele no túnel de vento, e aí sim, aí a gente vai ter todas essas cargas aqui, o campo de pressão, a gente vai pegar o campo de pressão que eu calculei lá no CFD e jogar para cá, para a estrutura, tá? E aí fica muito mais simples de entender, que aí é uma carga de vento, tá? Aqui é só uma demonstração, um caso, porque, por exemplo, eu estou mostrando aqui esse exemplo, mas assim, se eu fosse simular uma estrutura, eu ia fazer com um túnel de vento, porque como é que eu vou adivinhar essa aceleração aqui de 3 metros por segundo, tá? Então é Entendi, muito professor. complicado, Obrigado. tá entendendo? Então, assim, tem coisas que é mais fácil você vir aqui e aplicar, mas o valor em si é que é complicado. Eu vou dar outro exemplo, aquela parte da fundação, a rigidez lá da fundação. É claro que o cara tem que pesquisar, estudar o que é que o pessoal já usou em termos de rigidez para um determinado sólido, né? Porque você coloca um valor ali, mas você não tem ideia se aquilo ali está coerente, né, com a realidade, tá? Outra, E fazendo uma conta de chegada, se a gente, por exemplo, percebesse e dimensionasse no caso de um acidente, utopicamente imaginando a deformação que a perna teve a partir de um evento já acontecido, a gente pode fazer a conta de trás para frente para saber, a partir daquela deformação da perna, qual seria a aceleração que ele tenha sido submetido, fazendo a conta de chegada, por exemplo. rapaz, pergunta da poça dessa agora. Não, tudo bem, então pode continuar a aula, então depois a gente conversa. Vai conversa, bicho. Essa agora, fazer o cálculo inverso é bronca. Depois dar uma conversada nessas ideias aí. Vamos lá. Eu vou suprimir aqui a aceleração, tá? E aqui é a ação da gravidade. Então, aqui no caso, ó, veja que, por isso que eu estava chamando a atenção de vocês, tá? Essa condição de contorno, ela está aqui, tá? Na parte inercial, tá? E aí, para aplicar, eu preciso dizer a ela em que sentido está essa aceleração. E aí, sim, aqui eu tenho que colocar um sinal negativo por conta do meu sistema de coordenadas, tá? Às vezes, pô, mas não é tudo na vertical? Mas aí depende de como você desenhou o teu modelo. Então, vocês têm que ter muito cuidado com a geometria, tá? Porque, veja, aqui o meu modelo, no sistema global, tá? O Y está na vertical, mas eu poderia ter um modelo, esse cara aqui podia estar tombado, e mesmo assim eu queria representar. Então, por isso que ele coloca essa opção das 3 direções, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Então, prestar atenção no sistema global de referenciamento da tua estrutura, tá? E aí é bem simples, né? Você coloca aqui o valor negativo e ele já vai fazer o cálculo. Esse tipo de ação serve para a gente ver a deformação da própria estrutura pelo peso próprio. Tá? E a gente sabe que quando você tem um vaso ou um silo, que ele é muito esbelto, né? Ele é muito comprido, né? E tem uma espessura de parede muito pequena, né? Então eu posso ter uma série de deformações só pelo próprio peso. Vou rodar aqui para mostrar para vocês.
Aqui, outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Isso aqui é a ação do peso próprio. Observe sempre os valores. Eu vou mudar aqui para milímetros, né? Porque metro fica... A gente tem noção do tamanho dessa deformação aqui, tá? E outra coisa aqui também, essa representação que vocês estão vendo, tá? Aqui em cima, ó, ele está no outscale, tá? Então, ele tem a escala dele, tá? Que ele está amplificando o efeito dessa deformação aqui no silo 2.400 vezes, tá? Então, às vezes, dependendo do cliente, eu não mostro esse tipo de figura, porque o cara pode achar que, né, que você está fazendo alguma coisa errada. Eu já fiz uma análise de tubulação e aí ficou aquela geometria bem deformada, né, bem exagerada, e o cara ficou rindo, dizendo assim, isso é um bambu, é porque... Eu disse, não, pô, isso é uma representação. Aí depois disso eu disse, rapaz, só mostra assim, né, na escala real. Então veja, na escala real você não tem a acuidade visual de ver 0,3 milímetros de deformação, tá? Então tem que ser uma coisa bem exagerada. O que ele faz aqui é simplesmente para a gente ter uma ideia para onde está indo a estrutura, tá? Então aqui ele dá essa... Veja que o peso próprio faz com que a própria chapa ela tenha esse deslocamento aqui. É um deslocamento relativamente pequeno para o tamanho da estrutura, mas você vê que tem a ação da própria carga, tá? E ela gera aqui umas tensões exatamente nas colunas da minha estrutura, tá? Então, só para vocês ficarem espertos aqui em relação a isso, tá? Para não criar nenhum problema, às vezes, de interpretação, ou o cara achar que você está fazendo alguma coisa errada, tá bom? Vou colocar aqui só para a gente... Eu gosto de colocar isso aqui. Isso aqui tá melhor. Não fica tão exagerado, tá bom? Então, aqui também você tem que sempre observar a coerência do resultado, né? Aqui, por exemplo, você vê a chapa, né? Então, pelo próprio peso dela aqui, ela cria ela tende a ceder, né, nessa região aqui, por conta do peso próprio, tá? Vou agora ligar Professor, aí. Pode perguntar. o senhor falando aí em peso próprio, eu tive uma dúvida. Aqueles primeiros exemplos de treliça que a gente fez, a gente informou a seção transversal, que nossa preferência, né? Mas, e automaticamente o sistema ele calcula aí a massa, né? Eu estou entendendo que, mas a gente não deu nenhum comando implícito aí de peso próprio, né? O software ele já calcula isso automaticamente, já leva em consideração automaticamente quando a gente colocou aquelas cargas, ou a gente teria que explicitamente pontuar isso? Ativar a gravidade. Tá? Se você quiser levar em consideração o peso próprio da estrutura, você ativa essa condição de contorno. Porque aí, baseado no perfil, ele já tem, né? Ele já tem a massa específica do material e ele consegue calcular o volume de toda a estrutura e calcular o peso próprio, tá? Mas aí você teria que ativar, levar em consideração o cálculo do peso próprio da estrutura. Tá? Você tem que avisar, tem que informar isso para ele. Tá? Então, se você tem uma estrutura que o peso próprio ele faz diferença, né, principalmente nessa estrutura aqui que a gente está vendo, né, no caso seria uma estrutura metálica também, a gente leva em consideração o peso próprio, tá? Mas ele, baseado no CAD, né, ele já tem a informação. Por exemplo, aqui ele é 2D, né, então é um shell, né, então não tem espessura. Você tem que informar para ele a espessura aqui, tá? Então, eu tenho uma mid-surface aqui, ó, que essa chapa aqui ela é de 8 milímetros, tá? Então, com essa informação e com a gravidade, ele calcula o peso próprio da estrutura. Então, no caso das treliças, seria uma carga a mais que a gente estaria levando em consideração, o peso próprio da estrutura, tá? Então, se você quiser levar em consideração o peso próprio da tua estrutura, você tem que ativar a gravidade no teu modelo, tá bom? Ok. Tranquilo? Era isso ou não era? Está respondido. Tá respondido, Entendido. né? Tá tranquilo.
Tá bom, vamos lá. Podem perguntar, tá, gente? Fica à vontade aí, que essa dúvida aí pode ser a dúvida de outras pessoas também. Vamos lá. O próximo agora, veja que depois eu vou ativar tudo, tá? Eu estou só separando aqui para a gente perceber o comportamento, ver se está coerente, tá? Eu vou colocar aqui uma pressão, tá? Vou ativar ele aqui, tá? E aqui eu vou colocar uma pressão, isso aqui é fácil, né? Porque eu vou só selecionar uma face, tá? Boto o comandozinho de face e aplico a pressão, tá? Então aqui eu colocaria, eu posso colocar como se fosse o peso, né, do operador, ou alguma outra carga aqui, que geralmente, né, vocês sabem também que esses equipamentos não é para você estar aqui em cima. Eu conheço casos de um cara que morreu num silo desse por conta disso. O cara aqui em cima da chapa, ela cedeu e ele caiu no silo, e isso aqui dentro é como areia movediça, né? O cara se afoga nos grãos, né? E aí, por isso que hoje os equipamentos, eles têm essa, né, tem uma escada, tem essa plataformazinha aqui, guarda-corpo, exatamente para o cara não pisar aqui direto, tá? Então, é só uma questão mais de representar. Então, aqui eu coloquei uma pressão, tá? Uma pressãozinha baixa aqui, tá? Para simular uma carga distribuída. Claro que se você pegar uma pessoa, né, dependendo da posição aqui, ela vai ficar presa num lado ou no outro, tá? Mas aqui é só para mostrar o efeito dessa pressão, tá? Então, o que é que acontece também, né? O teu modelo vai depender do que você quer mostrar e da simplificação que você está fazendo na tua estrutura, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, veja que eu tenho um fundamento maior, porque eu coloquei uma carga, tá? Maior. Veja que ela é muito mais intensa do que o próprio peso da estrutura. Mas ele faz com que a chapa, né, ela ceda, né, totalmente. Então, por esse resultado aqui, a gente já vê que é temerário, né, você ficar pisando ali em cima dessa chapa, né? Porque você vai ter um afundamento muito grande aqui que pode ultrapassar aqui o limite de escoamento do material. Não foi aqui o caso, mas pela deformação aqui você se assusta, você pode ter uma estabilidade, mas aqui é só uma representação. Então veja que eu tenho esse comando aqui, que ele precisa de uma face para poder ser aplicado, tá? Agora tem um outro aqui que é interessante, que ele chama de line pressure, tá? E para que serve esse cara aqui, uma pressão sobre uma linha? Esse cara serve exatamente para você querer, por exemplo, colocar a carga distribuída de um guarda-corpo, né? Então você tem aqui a massa dele e ele está atuando aqui, ó, de uma forma linear no ponto da soldagem aqui da estrutura, tá? Isso é uma simplificação que você pode fazer. E aí esse cara serve para isso. Veja que ele é uma carga linear, né? Então aqui eu coloquei uma carga baixa, 0,8 newton por milímetro, tá? Só que como é por milímetro, então se eu colocar um negócio muito exagerado aqui, eu vou ter um problema. Então aqui é só para tentar representar o guarda-corpo, tá? Então eu vou rodar aqui. Então você pode usar esse line pressure. Ele chama de pressão, tá? Mas seria o equivalente à carga distribuída, né? Que a gente usa nas vigas, nas estruturas. Não sei por que ele usa esse nome, tá? Então aqui, como ele pega aqui nessa aresta, você vê que ele transmite, né, a carga para a chapa, né? O outro não, o outro a gente percebeu que o deslocamento todinho por conta da chapa aqui ficava todinho aqui. Aqui não, como é na linha, né, no ponto da solda, de onde você está engastando a estrutura, ele transmite para o resto da chapa, tá? Então veja que eu tenho uma deformação por conta dessa carga aqui, tá? Então, veja assim, eu estou pegando um modelo e levando em consideração vários tipos de situações que podem acontecer simultaneamente numa estrutura. Tá? Então, se você tiver algo desse tipo, você pode usar um line pressure. Tá? Vou agora aplicar uma força para representar, por exemplo, o peso, né? Você vê que tem uma estrutura grande aqui, tudo bem que ela tem a suportação dela, você tem os dutos aqui que transportam o grão, né? Você tem um transporte do grão, então tem esse peso aqui, uma força aplicada nesse cara aqui.
Às vezes eu poderia usar um line press? Pode. É só você saber o valor exato, né? O line press aqui seria mais fácil porque eu tenho aqui o peso do próprio guarda-corpo, né? Então, pelo o diâmetro ali, eu poderia fazer essa distribuição, tá? Se você tiver um ou outro, porque geralmente às vezes você não tem as cargas, né? Aqui não, aqui eu vou colocar uma carga de menos 2.000, tá? Que equivale a 200 quilos. Então, estou levando em consideração que eu tenho uma tubulação, que o próprio peso dela ali gere 200 quilos ali naquele ponto ali, porque é onde está a conexão, tá? Vou simular aqui. Então, como é de se esperar, né, vou ter um afundamento mais pronunciado exatamente na parte da conexão, tá? Uma coisa que eu vou repetir, tá? Questão dos furos, né? Um furo você precisa aí ter no mínimo uns 8 elementos ao redor do furo, tá? Então o pessoal recomenda, então sempre é bom você refinar mais próximo dessas regiões, porque você pode ter um pico aqui de tensão, tá? E às vezes a malha pode não estar representando bem o teu modelo, tá? Então tem que ter certo cuidado aqui, para você não ter como é que se chama? Uma não linearidade, né? Que você vai refinando e a tensão continua aumentando e você acha que está fazendo alguma coisa errada, tá? Então tem que ter certo cuidado. Vamos agora aplicar, vou desligar aqui e vou aplicar um momento aqui, tá? Esse do momento você poderia representar, coloquei ele aqui só para mostrar para vocês, tá? Eu coloquei um momento aqui nessa estrutura aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, um suporte ou alguma coisa da escada, né, que fizesse eu ter um momento em relação ao meu perfil, tá? Então, o que é que eu preciso para ativar esse momento? Basicamente, eu preciso dar uma direção a ele, tá? E quando eu clico aqui na linha, ele entende o eixo que eu quero aplicar, tá? Então, eu selecionei todas essas arestas aqui, representando o meu perfil I, tá? E aqui no sentido da direção, eu posso alterar, tá? Dizer se eu quero sentido horário ou anti-horário. Coloquei um valor de magnitude aqui, de 500, né? 500 Newton-metro, se eu não me engano. E aí ele representa o esforço nessa parte aqui, que seria uma carga que está ali concentrada por conta de uma fixação, de uma estrutura que eu estou acoplando, tá? Então veja que isso aqui também é uma simplificação do modelo para evitar que eu desenhe todo o detalhamento da estrutura. Só para vocês terem ideia, o pessoal foi fazer uma análise de uma torre daquelas da Chess, daquelas torres de transmissão, e aí quando o cara da simulação recebeu o modelo, ele recebeu o modelo completo, com parafuso, arruela, tudo. E aí você não vai simular um parafuso, né? Porque o que é um parafuso numa estrutura daquele tamanho? E aí o cara teve que limpar a geometria, né? Então a primeira prova desse que ele fez foi tirar todos os parafusos. O cara passou uns 30 dias limpando a geometria, vê como... E assim, se você tiver o desenho, seria muito mais rápido, né? Aplicava os perfis, né? Mas ele passou quase 30 dias limpando a geometria. Então, a parte de CAD é uma coisa muito importante e pode levar um certo tempo, né? Tanto o CAD quanto a parte de malha, tá? Então, vamos ver aqui os nossos resultados. Então, aqui, claro, como é de se imaginar, eu tenho aqui uma concentração aqui do esforço aqui no momento, nessa parte da viga, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês, se vocês quiserem representar uma estrutura, né, que depende da carga, ela vai criar um braço de alavanca aqui sobre a minha estrutura, eu posso usar essa condição de contorno de momento, tá? Desde que você saiba exatamente esse braço de alavanca para poder aplicar aqui, né? Não só o braço de alavanca, como também o peso que você vai ter que suportar nessa região. Aqui vou aplicar a pressão hidrostática, porque como se trata de um silo, tá? Como se trata de um silo, eu preciso
obviamente, à medida que a coluna aqui vai subindo com os grãos, eu vou tendo a pressão máxima aqui. Um detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês é a construção de um sistema de coordenadas local, tá? Por quê? Veja, eu importei a minha geometria, tá? Mas eu preciso dar um referencial para essa minha carga variável. Ela vai começar onde? Porque, veja, eu estou com o meu sistema de coordenada global aqui. Eu não sei se o zero do y ele está exatamente aqui, ó, na base da coluna, tá? Só que eu preciso dizer que minha carga hidrostática ela começa do topo do silo até o final. E para fazer isso, eu tive que criar um sistema de coordenadas local, que é muito simples. Por quê? Porque eu simplesmente cliquei aqui sobre essa aresta desse sistema de coordenadas aqui e ele já orientou corretamente o eixo, tá? Se eu quisesse fazer alguma alteração, imagine que ele tivesse colocado o eixo Z para cima aqui, tá? Então eu tenho todos esses comandinhos aqui para fazer rotação, translação do meu sistema de coordenadas. Aqui é bem simples, porque eu só cliquei aqui nessa aresta e ele automaticamente já entendeu aqui a minha mensagem. Ele já centralizou, tá? E apontou o eixo Y no sentido positivo, tá? E por que eu preciso disso? Porque na hora que eu vou aplicar a minha carga hidrostática, eu preciso dizer a ele. E aí, ó, eu preciso dizer a ele qual o sistema que eu estou utilizando para ele entender, tá? Então, aqui eu tenho o coordinate system e tem o global, tá? Então, eu tenho que saber quem é aqui, ó. Eu tenho esse sistema aqui, então eu tenho que alterar ele aqui para poder, para que ele possa calcular corretamente, tá? Então, isso dá diferença, tá? Veja a diferença aqui, tá? Ó. O global, ele tá aqui, tá vendo? Conforme eu tinha falado, ó. O global tá aqui na ponta, tá? Então, se você fizer o teu cálculo aqui, tá? Você tem uma diferençazinha aqui. Então, coloquei aqui o sistema de coordenada global para exemplificar que aqui é o ponto máximo de pressão e levando em consideração toda essa coluna, tá? Aqui eu coloquei um valor fictício, né? Uma massa específica aqui, eu coloquei água, tá? Mas não seria o caso, seriam grãos, né? Então é menor isso aí. E coloquei o tamanho da coluna, 9 metros, tá? Daqui para cá eu coloquei como se tivesse preenchido com 9 metros de coluna. No caso aqui é a coluna d'água, mas poderia ser a coluna do grão, tá? Quis ter trabalho para isso. E aí ele distribui automaticamente, né, a carga de pressão ao longo de toda a minha estrutura. Tá? Então, vou rodar aqui. Então, aqui são os esforços por conta da pressão hidrostática aqui do meu modelo, tá? Obviamente, claro que esse equipamento aqui não vai ser preenchido com água, né? Isso aqui é só uma... Eu não tinha na hora aqui a massa específica aqui dos grãos, mas é só vocês colocarem o valor correto, tá? E, por fim, tá? Eu posso ter uma situação também de temperatura, tá? Uma posição de contorno de temperatura que faz com que eu tenha dilatação da minha estrutura. Então, quem estuda suportação, né, tubulação, sabe, né, que um modelo desse tamanho aqui, mais de 9 metros de comprimento, eu tenho uma dilatação significativa do aço, tá? Então, imagina a estrutura que está aqui, deixa isso aqui fixo. Então, meu equipamento ele tende a dilatar, né, subindo, né? Então, ele tende a se expandir ao longo do comprimento, né? E aí, se eu travar lá em cima, eu vou criar tensões no meu modelo. Então, esse modelo aqui, ele serve para você colocar um ΔT, né, de temperatura para simular, por exemplo, imagina um silo trabalhando lá no sol aqui do Nordeste, né? Piauí, Pernambuco, Paraíba, um lugarzinho bem frio, né?
E à noite, você, se você estiver distante do mar, você tem uma faixa de temperatura, né, diminui a temperatura, quem é do interior sabe disso, e aí você pode ter uma dilatação significativa, ou lá no Rio Grande do Sul, que as temperaturas são bem mais baixas. E aí, um detalhe em relação a essa condição de contorno, que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte, ó, todo modelo, ele tem aqui essa parte aqui de análise settings, tá? Depois a gente vai estar tratando melhor disso aqui, quando a gente for trabalhar com a parte não linear, tá? Por enquanto eu não falei nada sobre ele. A única coisa que eu queria mostrar para vocês, no caso aqui da análise estrutural, é que, por padrão, ele coloca aqui um valor de 22 graus na temperatura ambiente. Aí, veja, no caso aqui eu coloquei como se eu tivesse uma variação de 70 graus. Aí, cara, tá capeste, né? É que eu recebi, né, uma demanda e o cara tinha colocado um delta T de 50 graus, né? Ou seja, o cara podia ter temperatura negativa e essa estrutura podia ser instalada num lugar de deserto, né? Lá nos Estados Unidos. Então, lá acaba tendo de menos 20, né? Menos 30, sei lá, até o deserto da Arizona com 50 graus. Então, e a estrutura é a mesma. O cara queria saber se essa dilatação ia influenciar na estrutura. Então, é só um exemplo aqui, né? Então, se você quiser representar um dataset de 70, de 50, aí a sugestão é você zerar aqui a temperatura ambiente, tá? Ou você faz a diferença, né? Como vem padrão 22, você bota 22 menos 70, né? Enfim, eu zerei aqui, só para explicar isso para vocês. E aqui eu coloquei 70 graus, tá? Apliquei em toda a estrutura. Tá? Tá, peça para Gabriel colocar, que eu tô dando aula. E aí, tenho 70 graus aqui de carga e eu vou rodar agora. O que é que ele faz aqui? Só recapitulando, né? As deformações, né? Então, você tem o alfa do material, você tem o comprimento, né? E tem a temperatura. Então, todos esses caras aqui são proporcionais. Nessa dilatação térmica, ela é proporcional. Então, como era de se esperar, e veja que interessante, né? Você tem um deslocamento aqui, ó, da ponta do equipamento de 11 milímetros, né? Bem interessante. Então, você vê que só o ΔT, né? Ele representa uma carga. E se eu colocar, por exemplo, aqui agora, eu vou colocar aqui a tensão, tá? E a tensão 370. Mas se eu pegar e travar isso aqui, colocar, por exemplo, um fixer suporte aqui, como eu travei, a dilatação vai ser monstruosa. É por isso que a gente estuda flexibilidade de tubulação, né? Porque qualquer deslocamento da estrutura, você rompe o suporte, tá? Então, se você quiser representar uma diferença de temperatura na tua estrutura, tá? E ele não está calculando nada térmico, ele está só aplicando aquela formulazinha da deformação, que é o alfa vezes o comprimento vezes o ΔT, tá? Ele aplica e ele soma, né, essa deformação, que vocês estão vendo aqui, às deformações que o modelo está recebendo, né, na estrutura, tá? Então, eu queria mostrar para vocês, né, então eu posso ativar tudo isso aqui e mandar rodar, tá? Mas aí a ideia era mostrar um por um aqui para vocês, e vocês entenderem quando eu posso aplicar, ou quais as ideias que estão por trás dessas condições de contorno. Tá bom? Então, a ideia era representar isso aqui para vocês, né? Com guarda-corpo, uma pessoa, uma tubulação aplicando o peso próprio dela, a dilatação térmica, né? O que é que ela faz com a estrutura. Se eu travar essa estrutura, eu vou ter tensões altíssimas, né? Quem trabalha com tubulação de vapor, de alta temperatura, por exemplo, a questão dos suportes, né? Então, às vezes, o cara não entende porque o cara está deixando a estrutura com um certo deslocamento, né, livre para se deslocar. Por quê? Porque qualquer 1 milímetro de dilatação, você gera uma tensão monstruosa e há casos, né, o pessoal já vi assim, vi não, né, mas o cara me reportou do cara, quando liga a tubulação de vapor numa termoelétrica, por exemplo, o suporte simplesmente voa da estrutura, porque a dilatação é tão intensa ali na curva que arrancou, né, o suporte. Então, são coisas que acontecem mesmo, tá? E aí, aquela condição de contorno de temperatura serve para isso.
E aí, para fechar hoje à noite, né, eu queria falar um pouco sobre esses modelos aximétricos, né? Basicamente, a gente trabalhou aqui com vaso, com silo, e a gente sabe que para desenhar essa criatura, a gente, né, desenha mais ou menos isso aqui e manda revolucionar. E aí eu crio o meu modelo. E aí você pode representar o modelo completo só com uma fatia dele, tá? Então, são modelos, né, que ajudam muito na simplificação da malha, né? Eu vou ter uma malha bem pequena e eu consigo refinar bastante, tá? Então, eu tenho um ganho usando o modelo aximétrico. O que é que ele vai fazer, basicamente, né? O solver, ele transforma as coordenadas cartesianas em coordenadas polares, tá? E aí, o que é que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar pegando só essa fatiazinha aqui do meu modelo, tá? E calculando da mesma forma como se eu tivesse um modelo completo. E aí eu vou fazer um exercício aqui para vocês, calculando o modelo completo e modelando só o modelo axissimétrico para vocês, tá? E ver que dá o mesmo resultado, né? Um resultado muito, muito, muito próximo, tá bom? São as equaçõezinhas quando a gente transforma para coordenadas polares. Outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, né? E aí acho que isso aqui vale a pena, na verdade, vocês darem uma lida, né? No capítulo de transformação, isso tem lá em qualquer livro, né? Transformação de tensão, tá? Por que eu tô falando disso aqui, então? Porque quando a gente viu lá os nossos resultados, nossos modelos, né? Aí você tem esse cara aqui, ó, equivalente stress, né? E aí ele bota esse cara aqui, ó, von Mises, né? E aí talvez vocês, que é isso, né? Qual a diferença, né, de von Mises, tá? Então eu queria só rapidamente falar sobre isso, aí vocês podem ler no livro também, que acho que é mais simples para vocês, tá? Quando a gente começou os nossos estudos, a gente estava trabalhando sempre com um ensaio de tração, que eu tenho uma carga uniaxial, né? Eu mostrei isso para vocês. E aí ele me gerava, né, na seção transversal aqui, uma tensão normal, tá? E aí o que acontece? Para representar, tá, uma máquina, vocês viram ali que aquele silo está sendo submetido a vários tipos de carregamento, né? Então, você pode ter carregamento axial, né? Uma tensão normal, você pode ter cisalhamento, você pode ter torção pura, você pode ter a combinação dos dois, você pode ter flexão. Então, eu posso gerar tensões por vários tipos de situações, né? Uma carga atrativa ou compressiva, eu posso ter um torque na estrutura, então eu vou criar tensões cisalhantes, né? Uma torção pura. Posso ter a flexão, né? Por conta de uma distribuição de carga aqui ou uma carga concentrada. Então, tudo isso aqui vai gerar tensões e vai ter a combinação delas. E como no ensaio de tração, né? Porque qual é o material, qual é o resultado que a gente tem lá? Você vai ter o módulo de elasticidade do teu material, você vai ter a tensão limite de escoamento. Então, só essas informações, né, o Poisson, são essas informações que você extrai lá do ensaio de tração, tá? São as principais. E aí, como é que eu vou pegar essa informação que vem do ensaio de tração uniaxial e vou simular equipamentos como vaso de pressão, eixo, que eles estão submetidos a uma porrada de tensão que não é exatamente essa daqui. Também mostrei para vocês que dependendo do plano que eu estou levando em consideração a carga, né, o que é que acontecia? Dependendo do plano, a gente percebeu que existia um plano preferencial onde eu tinha as tensões máximas, seja ela tensões normais ou tensões de cisalhamento, né, do corpo. E também eu mostrei para vocês que quando a gente tem um ensaio de tração do material dúctil, ele tem aquela coisa lá da estricção, e se você olhar lá para a estricção do corpo, esse ângulo aqui que ele forma é um ângulo de 45 graus. Isso você observa no ensaio de tração. E aí eu mostrei, né? Fiz umas continhas safadinhas lá, e mostrei que essas tensões, dependendo do plano, eu posso ter tensões máximas.
tá? Que a gente chama de tensões principais, tá? No caso aqui de uma representação no estado plano de tensão, eu vou ter só sigma 1, sigma 2 e a tensão de cisalhamento máxima, tá? E essas tensões são calculadas a partir, né? Eu estou pegando aqui o meu elemento básico, isso aqui é o eixo X, aqui é o Y, tá? Dessas componentes em X e Y. E essas tensões são as tensões principais que vão me dar as máximas tensões do meu elemento que eu estou levando em consideração. E aí você diz, pô, isso é um negócio muito teórico que eu vi lá na graduação. Aí depois veio esse alemão, né, esse Mohr, criou esse círculo, né? E a gente ficava se matando para fazer isso aqui. Mas, na verdade, isso aqui, na época, ajudou muito, porque o cara tinha uma visão geral de como estava a distribuição de tensão da estrutura, né? Se eu tinha só torção pura, se eu tinha cisalhamento, se eu tinha tração, tá? Então, ele dava uma representação boa disso aqui. E esse ciclo de Mohr nada mais é do que essas equações aqui aplicadas num gráfico, tá? Aqui é para o estado plano de tensão e aqui o estado triaxial de tensão, tá? E aí o que acontece? E por que eu estou falando disso aqui para vocês, tá? Primeiro, para vocês entenderem que eu posso, por exemplo, se eu tiver um vaso aqui e eu tenho um cordão de solda no ângulo de 45 graus, e eu aplico uma carga aqui, né? Porque o vaso pressão vai estar submetido a duas tensões, né? A tensão tangencial e a tensão axial. Então, eu sei que eu tenho elas perpendiculares aqui ao eixo da chapa, mas como eu tenho aqui a solda, eu vou ter uma tensão aqui, ó, preferencial, duas, né? Eu vou ter uma de normal e uma de cisalhamento. E eu tenho que respeitar essa angulação, porque ela vai me dar exatamente a máxima tensão, tá? Porque senão, quando eu tracionasse aqui a minha chapa, ela tenderia a se partir aqui, mas na verdade ela tem uma deformação característica, né? Quando você faz o rompimento da estrutura, tá? Então, essas continhas aqui, elas vão me dar exatamente essas tensões principais, que são as que eu estou interessado, né? Eu preciso saber se isso aqui é o máximo realmente, tá? E aí, baseado naquilo ali, nas tensões principais, a gente tem os critérios de falha. Por quê? Porque eu tenho um ensaio de tração uniaxial e eu precisava, né, criar algumas teorias de falhas para poder fazer o dimensionamento das máquinas. E aí, basicamente, você tem o que a gente chama de critérios para escoamento, que no caso aqui são para materiais dúcteis, tá? Para materiais dúcteis, e tenho critérios de fratura para materiais frágeis, tá? E aí, eu acho que o mais simples, o que a gente usa muito e tem muito nas normas é o de tensão máxima de cisalhamento, a teoria de Tresca, tá? Então, basicamente, o que acontece? Baseado no que ele observa de um ensaio de tração, ele percebe que o corpo de prova ele rompeu exatamente quando a fibra atingiu esse ângulo aí de 45, que é quando a tensão cisalhante ela é máxima, tá? E aí a teoria dele diz o seguinte, ó, se o teu equipamento, né, o corpo de prova lá no ensaio de tração, ele rompeu, né, para uma determinada tensão de cisalhamento, a tua máquina, o teu componente de máquina, ele vai ter que estar também abaixo desse limite, senão a tua estrutura vai sofrer um rompimento, tá? E aí, como a tensão de cisalhamento máxima é 45 graus, e eu mostrei para vocês que ela era um meio da tensão normal que estava sendo aplicada, essa teoria ela é simplesmente o seguinte, ó, a tensão que tu vai ter máxima no teu modelo vai ser o teu limite de escoamento, que é sigma y dividido por 2, tá? Então, por exemplo, com o A36, que eu tenho 250 MB de limite de escoamento desse material, se eu for fazer um projeto baseado na teoria de Tresca, eu divido isso aqui por 2. Então, é muito fácil aplicar isso aqui. E ele tem uma outra vantagem, que ele é conservador. Vantagem que aspecto, né? Ele é conservador, então tem uma segurança a mais, tá? Depois eu tenho uma teoria mais elaborada, que é a teoria de von Mises, né? Que é a teoria da distorção, tá?
Então, o que acontece? O corpo, né, se ele consegue absorver essa energia que está sendo aplicada por uma força externa, tá? Então, se ele distorce, consegue absorver sem criar uma deformação permanente, tá? Então, esse é o limite que o cara usa para esse critério. E aí, por meio desse critério, eu chego nesse equacionamento aqui, tá? Aqui para o estado tridimensional e aqui para o estado plano. Também eu vou mostrar para vocês que eu posso calcular isso aqui ou com as tensões principais ou com as tensões XY e a tensão de cisalhamento no plano XY, tá? Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês depois que vai mostrar a diferença da teoria de Tresca para a teoria de von Mises, tá? Por padrão, todo solo ele já ativa isso aqui, mas eu vou mostrar a vocês que você pode, por exemplo, saber quem é a máxima tensão normal, sigma 1, sigma 2, a máxima tensão de cisalhamento, a tensão em XY, tá? Vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui serve, né, para material ducto, né? Eu estou falando de aço carbono, alumínio, cobre, né? Tudo isso aí são materiais dúcteis. Mas eu tenho materiais, por exemplo, concreto, ferro fundido, isso aqui eles sofrem uma fratura, né, com materiais frágeis. E aí eu tenho a teoria da tensão normal máxima, tá? Porque quando você tem um ensaio de tração de um material frágil, a tendência dele é romper num ângulo de 90 graus. E aí a gente sabe que quando está com um ângulo de 90 graus, é quando a minha tensão normal ela é máxima. Por isso que chama de tensão normal máxima. Tá? Então, você usa também esse critério. E aí eu peguei esse aqui do Stigler, né? Tem essa figurinha lá do ensaio. Então, os caras fizeram vários ensaios aqui com materiais, tá? E aço ligado, 1020, liga de titânio, enfim. E aqui são as representações, né, os resultados dos ensaios, né? E aí o que é que a gente observa? Essa elipse aqui que vocês estão vendo é a teoria de von Mises, tá? Como é que você interpreta isso aqui? O que está fora é porque vai romper. O que estiver dentro da figurinha é porque vai sobreviver, né, às tensões lá atuantes, tá bom? E aí, se você observar, por exemplo, esse tracejado aqui que você está vendo dentro desse pedaço aqui de elipse, é a teoria de Tresca, tá? E se você observar, ó, esse material, por exemplo, esse aço aqui, cromo, níquel, cromo, molibdênio, pela teoria de Tresca, para esse esforço ao que ele foi submetido, ele não passava. Mas se você usar a teoria de von Mises, o equipamento passa, tá? Então, só para vocês terem ideia, que como o Tresca ele é mais conservador, a tendência, dependendo do tipo de material, é você rejeitar o material, e isso significa que você vai ter coeficientes de segurança maiores, né? Então, isso causa problemas, tá? E aqui eu tenho uma região bem interessante, ó, porque aqui é quando eu tenho a tensão de cisalhamento máxima, né, nesse eixo aqui, e aí eu tenho uma discrepância, né, exatamente dessas duas teorias, né, porque uma passa aqui e a outra tem essa diferença. Essa diferençazinha é exatamente 0,577, porque pelo Tresca você pega 0,5 da tensão normal. E por von Mises você tem esse acréscimo aqui de 0,57, tá? Então é exatamente essa discrepância que uma teoria tem da outra. E essa outra aqui, que é a tensão normal máxima, que é esse retângulo aqui maior externo, você vê que ela tem uma boa concordância para materiais frágeis. No caso aqui, ele usou o ferro fundido, tá? Então é só para vocês terem uma noção. E, claro, se o cara está fora da figura, é porque vai falhar, né? Pelos critérios que eu estou mostrando para vocês. Se o material ele ficar aqui dentro da região aqui do ensaio, né, do critério de falha, ele não vai romper, tá? Isso é um significado. E aqui tem uma figurinha para você saber o que é um comportamento dúctil e um comportamento frágil, tá? Porque nem todo gráfico, né, na hora que você faz o ensaio de tração, ele tem esse formatozinho aqui tipo, né, de um material muito dúctil. Às vezes você tem um comportamento dúctil, mas quando você vai ver o ensaio do material, ele fez isso só.
Tá? E aí você, poxa, eu não tive um escoamento, não tive nada, tá? Mas esse cara aqui, você passa uma paralela que é essa linha, e aí você faz essa continha aqui, ó. Se estiver acima de 0,05 a deformação específica, tá? Eu tenho um comportamento dúctil, tá? Independente desse formato aqui. Se é abaixo disso, eu tenho um comportamento frágil. Então, é isso que a figurinha está mostrando. Para você determinar se é frágil ou se é dúctil. É dúctil? É. Aí ele faz uma pergunta. Tá? O limite de escoamento na tração é o mesmo de compressão? Se não, você vai usar essa teoria aqui. Se sim, você vai usar ou a energia de distorção, que é von Mises, ou Tresca. Tá? E aí a pergunta que ele vai fazer é conservador? Eu vou usar Tresca, tá? Então, se você olhar, muitas normas usaram, por muitos anos, a teoria de Tresca, porque o cálculo era todo manual, tá? Hoje, com a facilidade de você ter das ferramentas computacionais, você usa o von Mises, né? Porque ele é mais arrojado, né? Vai te dar menores coeficientes de segurança na tua análise, tá bom? Se for frágil, você vem para cá, e aí você faz a pergunta se é conservador ou não. Lembrando que essa parte aqui de comportamento frágil, aí tem toda uma teoria, né, de fratura, enfim, que aí é uma ciência à parte aí, que não cabe agora falar sobre isso, tá? Mas é só uma geral, para vocês terem ideia, né, de quando usar uma teoria ou outra, e também saber que quando o software está mostrando lá von Mises, você saber do que se trata, tá? Então, para a gente fechar aqui a noite, tem só 5 minutos, eu fiz um desenho, eu vou postar para vocês, tá? Aqui eu desenhei no solo do outro, né? Então, eu peguei aqui um extintor de incêndio, que é um vaso de pressão, tá? E peguei aqui algumas informações, fiz um desenho aqui, pelo que eu consegui fazer aqui, fiz um desenho básico, tá? Baseado nas dimensões que ele me deu aqui, a pressão de 0,69 megapascal que ele colocou. E aí eu fiz esse desenho simples. Então, primeiramente, eu fiz um modelo de casca. Então, no SolidWorks, eu só faço desenhar uma linha e mando fazer uma revolução com casca, né? Então, ele faz um shell, tá? Aqui é só uma vista em corte. Eu fiz um corte aqui do equipamento. Tá? Mas é uma garrafinha aqui, um vasozinho completo. E também um elemento aqui, ó, 3D, tá? E aí eu vou disponibilizar também o 3D dele, né? Que aqui eu tenho uma espessura aqui nessa região, tá? Só para vocês visualizarem. E aí eu vou pedir para vocês também tentarem fazer essa malha lá, e vocês vão ver que ela vai ultrapassar o limite, tá? E quando eu uso essa malha aqui 2D, né? Um elemento de casca, eu consigo rodar a simulação. E por fim, eu fiz o desenho só de um cortezinho dele aqui, de uma laminazinha dele, tá? E aí eu criei uma cascazinha, tá? Desenhei lá agora esqueci o nome, no Space Clean, tá? E criei uma chapinha, né? Só com o formato, que vai ser o nosso modelo axissimétrico, tá? Então, nessa análise aqui, você tem que ter o cuidado de mudar para o tipo de análise, porque aí vai ficar só X e Y, tá? As outras análises que a gente estava fazendo, ele estava considerando os 3 eixos, tá bom? Mas para essa aqui, você já ativa o 2D, e aí a gente vai usar o modelo axissimétrico, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Deixa eu só mostrar aqui o resultado, tá? Para que eu possa visualizar o meu modelo axissimétrico desse jeito aqui, eu tenho que ativar um Beta Options, tá? Que fica lá eu vou mostrar aqui para vocês como é que ativa, para que ele possa ter essa representação, fica mais bonitinha e mais fácil de você compreender o que está fazendo, tá? Porque fica só aquela laminazinha, é chatinho de ver. Tá? E aí aqui eu comparo, né, os resultados, né, de você simulando o modelo axissimétrico, tá? E aqui simulando o modelo com o elemento 2D, né, o modelo de casca, tá? Tem uma pequena diferença aqui por conta da qualidade da malha e dos elementos, né, mas o valor é bem aproximado. Se você refinar muito aqui, né, você vai ver que dá uma diferença de tensão, então
Essa diferençazinha que deu é por conta desse refinamento da malha, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o modelinho, tá? E aí vocês tentam repetir essas atividades que eu fiz aqui, para vocês treinarem, tá? Então, eu vou abrir aqui. É fundamental que vocês tentem reproduzir isso, tá? Para vocês ficarem mais safos, né, nisso aí. Aqui não tem muito o que fazer. Eu vou abrir aqui o modelinho Shell. Eu vou passar o modelo em casca para vocês tentarem reproduzir isso aqui, tá? O modelo de casca que eu fiz só para demonstrar que o estilo de deformação que tem no vaso e também mostrar para vocês que o resultado, usando o modelo aximétrico, fica muito, muito próximo e que um ganho de malha absurdo. Observe que aqui eu nem criei o modelo 3D, porque eu fui criar, eu queria mostrar para vocês, mas ele, mesmo sendo um vaso de pressão pequenininho, né, que é o caso aí, ficou muito grande, não deu para... Aqui não tem o que fazer, é só importar e trazer o vaso, e já está no formato de shell. Eu desenhei no SolidWorks, né, só relembrando, e salvei no formato para sólido, né, XT. Ele abre normal, sem problema nenhum, tá? Então, tá aqui o modelinho, ele importa tranquilo, sem problema nenhum, tá? Podia ter feito aí no Space Clean, podia, mas aí é gosto, tá? E aí o modelo, tá? O modelo é relativamente simples de fazer, esse modelo em Shell. A grande diferença é esse cara aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Só. Então, veja aqui está o meu modelo, tá? Aqui está, importou uma superfície, 1 milímetro de espessura. O material eu coloquei o aço padrão aqui, né? Aquele aço estrutural. Coloquei uma pressão, tá? E aí, uma dica, né? Que é bom vocês terem cuidado para saber se vocês pegaram todas as faces internas, tá? O que é que eu costumo fazer? Eu clico aqui com o botão direito, mando selecionar tudo, tá? E depois eu saio clicando com o botão Ctrl pressionado para desabilitar. Observe que como aqui é um modelo de casca, tá? Você que tem que indicar para ele, porque como é uma shell, né? Então ele tem uma superfície média aí, tá? Então para ele diferenciar se é externo ou interno, vai ser o sentido que você está dando para a sua pressão. Então, por exemplo, aqui, no caso da pressão, eu coloquei ela normal, tá? E coloquei nessa direção aqui, tá? Coloquei o valor de 0,69, que é o que diz lá no catálogo lá, que ele é preenchido com 0,69 megapascal de pressão. E aqui eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei nessa borda aqui um fixe suporte, tá? Porque eu quero pressurizar ele e deixar ele livre para ver o comportamento, tá? E poder também comparar com o modelo axissimétrico. Então, eu coloquei aqui alguns resultados, tá? E aí aqui você vê o deslocamento, né, no fundo do vaso. E aí tem uma coisa bem interessante, como ele tem um tampo plano aqui, né? Você vê que essas tensões não se distribuem legais, né? Então, quem estuda vaso de pressão sabe que a forma melhor que tem é uma esfera, né? Um tampo em formato esférico. Só que é caro de fazer. E aí, geralmente, o pessoal faz um intermediário que seria um vaso torisférico, né? Um tampo torisférico, né? E aí, quando você tem um tampo plano, né? Geralmente, você vê que os caras aumentam muito a espessura para a mesma pressão, né? É bem interessante isso, tá? Aqui eu tenho um resultado. Aí, vamos lá. Para você identificar que cada uma delas, só para mostrar vocês, né? Então, aqui é o Vomise, né, que a gente está acostumado, né, a selecionar. Veja que aqui eu tenho vários
tipos de resultados, tá? A gente tem usado muito deformação total, que é a raiz quadrada de cada deformação em cada eixo ao quadrado, daí você extrai a raiz. E essa direcional ela vai te dar a real deformação naquela direção. Quando você vem aqui para tensão, tá? Olha a quantidade de observação que você tem. Então, primeiro o Von Mises, né? Então, o Von Mises vai ser dado para aquela formulazinha que eu mostrei para vocês. Então, ele vai calcular, tá? E é essa tensão aqui que você vai, depende do teu critério. Depois eu vou ter tensão máxima, tensão média e tensão mínima. Quem são esses caras? Se você tiver um modelo tridimensional, a tensão máxima principal vai ser o sigma 1, tá? Aqui vai ser o sigma 2, se for tridimensional, e aqui sigma 3, que é a mínima, tá? Lembrando, uma é maior do que a outra. Como eu tenho um modelo 2D, então eu vou trabalhar com a máxima, que é sigma 1, e meu sigma 2 vai ser a mínima. Depois eu tenho a tensão normal máxima, tá? E aí eu coloquei aqui uma transparência, vocês vão ter aqui, eu coloquei um sisteminha aqui para me identificar, para vocês poderem identificar, e coloquei aqui quem é quem, né? Coloquei na sequência aqui, esse cara é esse aqui é esse, por aí vai, tá? Depois vocês conferem esses valores que eu fiz muito rápido e eu acho que não tá legal aqui, mas é só para vocês poderem associar o que a ferramenta fala e o que cada uma das tensões significa, olhando aqui o estado plano de tensão, tá? Então, essa foi a ideia aqui. Então, veja que é um modelo muito simples, né? Não tem o que fazer. É uma pressão e uma fixação, tá? Agora eu vou mostrar o outro aximétrico. Primeira providência que você tem que fazer é o seguinte, você importa a geometria, tá? Que no caso é só uma... Vou abrir aqui para mostrar para vocês, né? É rapidinho. Mais 5 minutos eu fecho aqui fecho aqui a bodega. Eu ia fazer aqui, né, do zero, mas não vai dar tempo, eu estou só demonstrando. Aí vocês podem tentar, se vocês tiverem alguma dificuldade na execução, vocês falam comigo pelo WhatsApp. O WhatsApp aí, garanto responder até quinta-feira, meio-dia. Depois, eu vou estar nos afazeres domésticos da festa de Natal. Veja que eu desenhei aqui no próprio Space Clean, ó. Eu fiz o desenho e é só uma capinha mesmo. Ainda não é uma surface, tá vendo? Ó? Não tem espessura. Eu que indico a espessura aqui, né? Eu digo, ó, espessura de 1 milímetro, mas você vê que lá não tem, né? Uma coisa que vocês têm que entender isso aqui. Então, esse é o modelinho aximétrico, tá? Quando você desenha ele assim, aí uma coisa que você tem que fazer é vir aqui, ó, em View, e pedir para aparecer as propriedades. Quando você clica em cada um deles, ó, isso aqui muda, tá vendo? As propriedades. E aqui em geometria, a primeira providência que você faz é o tipo de análise, ó. Você tem ela 2D e 3D. Então, você ativa o 2D, porque aí ele vai ficar só no plano XY, tá? Vou abrir agora o modelo. Então, a primeira coisa é ativar lá o modo 2D, para você criar esse modelo aximétrico, tá? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Pronto, ele importou aqui o meu modelo, tá? A superfície, espessura de 1 milímetro, o material é o mesmo. E aqui o procedimento é o quê? Eu vou criar agora como é que se diz? Vou criar aqui uma simetria, tá? E aí, quando eu crio a simetria, eu coloco que é assimétrico, né? Um modelo assimétrico. E o que eu estou fazendo aqui? Veja que tem um beta aqui, né? Um beta, né? Que o pessoal chama. Esse beta aqui, ele só vai aparecer se você vier aqui, né? Em Tools, Options, tá? Aparência, e ativar isso aqui, ó.
Se você não ativar isso antes de começar a fazer os trabalhos, ele não vai aparecer essa opção. E qual é a vantagem dessa opção aqui? Porque quando você gerar a malha, ó, aí ele gera o meu modelo, tá? E eu posso alterar isso a hora que eu quiser. Eu posso vir aqui, por exemplo, dizer que eu quero 37 pedacinhos de 10 graus, que vai me dar os 360, tá? E aí eu venho aqui e vai mudar aqui a representação, tá? Então isso é só uma visualização que fica melhor de enxergar do que você ver só esse perfil aí aximétrico, tá? Então são duas coisas que você tem que alterar lá fora, né? Você vem aqui, altera, ativa essas opções. Aqui no modelo você altera para 2D, tá? Aqui dentro eu já venho aqui no 2D, veja que eu ativei o axis simétrico, tá? Então ele já entendeu que isso aqui é um modelo axis simétrico, tá? Veja que eu tenho outras opções aqui, ó, tá vendo? Plano strain, plano stress, tá? Aqui é o modelo axis simétrico. Em simetria, quando eu criei a região de simetria, né, já sabe que é axis simétrico, eu tenho essa opção aqui de colocar o ângulo, θ, né, e a quantidade de gominhos que eu quero, tá? E aí ele representa o vaso como um todo, mas na verdade ele é simplesmente uma superfície aqui, e ele vai entender como axis simétrico, tá? E aí, se você olhar aqui a malha, né, apesar de você estar vendo isso aqui tridimensional, a malha é muito pequena, 61 elementos, tá? Então, é uma malha muito pequena e eu posso refinar. No outro modelo, quando eu fiz a malha, eu coloquei uma malha de 2 milímetros, e aí o modelo extrapolou o limite da minha licença. E aí, para ficar o cálculo e ficar próximo ao valor, eu coloquei 5 milímetros, tá? O resto é igual, né? Eu vou aplicar uma pressão, né? Só lembrando que agora aqui eu tenho linhas, então você vai aplicar aqui nessas arestas, né? Essas arestas internas, tá? O valor da pressão é exatamente igual, não há diferença. E o fixa suporte também eu tenho que fazer aqui nessa aresta, você aplicar, tá? Eu apliquei aqui, coloquei para rodar o meu modelo, tá? E aí ele apresenta valores muito próximos, né, do meu modelo completo, tá? E aí com que vantagem? Vantagem eu posso, e aí eu vou pedir a vocês que vocês refinem mais essa malha. Aqui eu coloquei um tamanho de 5 milímetros. Vocês vão ver que o valor da tensão vai aumentar quando vocês refinarem mais, tá? E aí eu consigo ter uma representação do meu modelo. Então, isso aqui é um extintor, mas imagina uma torre, tá? Uma torre de separação, uma torre de destilação, por exemplo, né? Equipamentos gigantes lá, com tamanhos enormes, e aí você usa um modelo aximétrico para fazer os cálculos das tensões no modelo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, e aí, assim, uma coisa que é importante é vocês tentarem reproduzir, que aí é quando vocês vão realmente sentir falta de alguma coisa que eu não falei aqui, eu falei rápido, e aí vocês me perguntam, tá bom? Eu vou encerrar por aqui a gravação, para não ficar longo, e aí fico à disposição de vocês